Ok. Começando agora, então, nossa aula 4.3, né? Bloco 3 da aula 4. Vamos continuar falando do artigo 7º e vamos fazer o possível para terminar por aqui esse artigo, ok? Então, a gente parou quase no finalzinho dele. A gente disse um pouco sobre a regra da lei do domicílio, o estatuto pessoal, falamos sobre a lei do local da celebração do casamento, que é a exceção, falamos sobre a regra do casamento perante o juiz brasileiro e falamos da exceção relacionada a casamento de estrangeiros perante autoridades diplomáticas ou consulares. Depois falamos da lei do domicílio dos nubentes e de uma exceção no caso da lei do primeiro domicílio conjugal. E falta detalhar um pouco essas duas regras aqui e falarmos dessas outras três regras aqui. Beleza? Então, nessa visão panorâmica, eu posso demonstrar aqui que a lei do domicílio dos nubentes deve ser aplicada para as invalidades do casamento e para o regime de bens do casamento. Então, a lei do domicílio dos nubentes, ou seja, a lei do estatuto pessoal dos nubentes, deve ser aplicada para as invalidades do casamento, desde que ambos os nubentes tenham residência no mesmo país, né? Então, italiana vai casar com um italiano, os dois moram na Itália, e aí eles vão casar, eles se casam e vêm morar no Brasil. Nesse caso, a invalidade do casamento, eventual caso de invalidade do casamento, deverá ser deverá ser caracterizada de acordo com a lei da Itália. Beleza? Porque antes do casamento eles moravam na Itália. E também, para se saber qual é o regime de bens aplicável, a lei da Itália que vai regular, porque eles moravam na Itália antes do casamento. Agora, muda totalmente a situação jurídica se eles moravam um na Itália e outro em outro país, né? Sei lá, um italiano morava na Itália e o outro italiano morava na Alemanha. Aí a italiana que morava na Itália e o italiano que morava na Alemanha vão se casam. Beleza? O domicílio deles eram diferentes antes do casamento. Beleza? Então eu não vou aplicar nem a lei do domicílio de um, nem a lei do domicílio de outro. Eu vou aplicar a lei do domicílio do casal onde foi estabelecido pela primeira vez. Então vamos supor, italiano mora na Itália, italiana mora na Alemanha. Eles vão se casar, beleza, se casam. Aí eles resolvem morar no Brasil. A primeira moradia deles é no Brasil. Beleza? Aí nesse caso, as invalidades do casamento e o regime de bens, essas duas matérias serão reguladas pela lei brasileira, porque no Brasil eles estabeleceram o seu primeiro domicílio conjugal. Então, se eles forem morar na Itália, ficar um tempo lá, o primeiro foi o Brasil, depois foi para a Itália, morou um tempo, depois foi para a Alemanha, morou outro tempo. Se eu quero invalidar o casamento, eu vou aplicar a lei da Itália, da Alemanha e do Brasil. Do Brasil porque foi o primeiro domicílio conjugal, tá? Beleza, então, uma situação os dois moram no mesmo país antes do casamento. Aí beleza, eu aplico a lei desse país para as invalidades do casamento e o regime de bens. Agora, uma outra situação diferente um mora na Itália e outro mora na Alemanha. O país em que eles moram antes do casamento, que eles moravam, é um país diferente um do outro. Aí a regra muda, não vai ser a lei do domicílio dos nubentes, mas sim a lei do primeiro domicílio conjugal. Beleza? Então,
tenha em mente essa diferenciação aí. A regra é uma, a exceção é outra. Então, agora a gente passa para alguns exemplos, né, para a gente revisar aquilo que está no material. Então, vamos aqui. Ó. Lei do domicílio dos nubentes, invalidades do casamento e regime de bens. Então, eu devo aplicar a lei do domicílio dos nubentes sobre invalidades do casamento e regime de bens, requisitos. Nubentes terem domicílio no mesmo país antes do casamento. Beleza, tranquilo, isso aí. Expliquei já essa parte. Um exemplo seria o italiano e a italiana moram na Itália. Beleza? Mesmo domicílio. Cada um tem domicílio na Itália. Se casam e mudam para o Brasil. O primeiro domicílio conjugal é no Brasil. Beleza, tranquilo. Então, nesse caso, eu vou aplicar a lei italiana para anular casamentos com invalidades. É um exemplo. A mesma coisa, vou aplicar a lei italiana em relação ao regime de bens. Tranquilo, não vou aplicar a lei brasileira, tá? Ok. Vou botar aqui, ficar melhor. O caso excepcional seria quando os nubentes tiverem domicílio diferente um do outro antes do casamento, tá? Como eu já expliquei, né? Então, recapitulando. Exceção. Não vou aplicar a lei do domicílio dos nubentes anterior ao casamento. Não vou. Eu vou aplicar a lei do primeiro domicílio conjugal. Nesse caso aqui, ó. Exceção, lei do primeiro domicílio conjugal. Aplicar a lei do primeiro domicílio conjugal sobre invalidades do casamento e regime de bens. Requisito. Nubentes terem domicílio diferente um do outro antes do casamento. Perfeito, tranquilo. E o exemplo que eu coloco é esse aqui, ó. O italiano mora na Holanda e a italiana mora na Itália. Beleza? Então, eles moram em países diferentes antes do casamento. Ok. Se casam e mudam para o Brasil. O primeiro domicílio conjugal é no Brasil. Ok. Nesse caso, eu vou aplicar a lei brasileira para anular o casamento realizado entre o irmão e a irmã. Se caso os dois forem irmã e irmão, vai ser anulado o casamento. Tá? Então, é muito importante saber diferenciar uma situação da outra situação. Então, eu vou passar para a próxima informação. É sobre o regime de bens e sobre a naturalização do estrangeiro. Tá? Então, o que eu tenho a dizer é o seguinte. Vamos supor que nós temos um exemplo da seguinte forma. João, ele é italiano. Aí João resolve se naturalizar brasileiro. Né? Porque aqui no Brasil, de acordo com a Constituição Federal, existe o brasileiro nato e existe o brasileiro naturalizado. Tá? O brasileiro nato já nasceu brasileiro, por isso que é nato, e o brasileiro naturalizado, ele não era brasileiro e passou a ser brasileiro em algum momento da vida dele. Ok, tá. Vamos supor que o João, ele é italiano. E aí ele mora lá na Itália. Se casou na Itália. E lá na Itália, quando ele se casou, o regime do casamento, o regime de bens do casamento, era a comunhão universal. Ou seja, tudo que era dele passou a ser dela, tudo que era dela passou a ser dele, antes e depois do casamento. Tá? Regime de comunhão universal. Ok. Aí, de repente, João resolve se mudar para o Brasil juntamente com sua amada. Vem para o Brasil, ok, tranquilo. Chega aqui no Brasil, eles resolvem se naturalizar brasileiro. Eles começam a amar o Brasil e começam a se dar bem aqui e resolvem se naturalizar brasileiro. Ok, vamos se naturalizar brasileiro. Beleza, bora. Aí ele conversa com a esposa dele fala, não, beleza, então vamos, nós dois vamos nos naturalizar brasileiro e vamos ser brasileiro naturalizado. Ok, beleza. Nesse caso, a lei brasileira, ela possibilita que, quando eles se naturalizarem brasileiros, eles mudem o regime de bens do casamento deles. Então, eles vão se tornar brasileiros e nesse processo de se tornarem brasileiros, eles podem mudar o regime de bens. Ou seja, o regime de bens deles
era o de comunhão universal. Aí eles podem mudar para o de comunhão parcial de bens. Podem, com certeza eles podem mudar, tá? Só que nós não podemos perder de vista que aquelas dívidas que esse casal tinha antes da naturalização, essas dívidas, elas não podem se prejudicar pela mudança do regime de bens, né? Então, as dívidas anteriores não podem se prejudicar. Um exemplo bem simples. João e Maria, eles devem 100 mil reais aí, sei lá para quem. Lá na Itália, eles devem 100 mil reais lá. Estão devendo 100 mil reais. Ou 500 mil reais. 500 mil reais, estão devendo 500 mil reais. Só que João, que está devendo 500 mil reais, no entanto, como o regime é de comunhão universal de bens, vai atingir tanto o patrimônio da mulher quanto o patrimônio de João. Tranquilo? Vai atingir o patrimônio dos dois, porque tudo que é um é do outro. Ok? Beleza. Então, João vem para o Brasil, aí ele vê uma grande oportunidade. Pô, vamos naturalizar brasileiro e chegando lá no Brasil eu adoto o regime parcial de bens. Aí, como eu devo 500 mil, a pessoa para quem eu estou devendo não vai poder pegar 500 mil da minha esposa. Só vai poder pegar 250 mil. Né? Vamos supor, João e a esposa dele tinham 500 mil reais assim, de dinheiro, de patrimônio. Tudo que eles têm na vida é 500 mil reais. Só que está tudo no nome da Maria, no nome da esposa, né? No nome da mulher. E João está devendo 500 mil. Então, se a pessoa para quem eles estão devendo, né, o credor, né, quando o João está devendo para alguém, esse alguém é chamado de credor. Então, o credor tem para receber 500 mil reais de João. Beleza. Aí, João não tem nada no nome dele, está tudo no nome da Maria. Só que o credor pode pegar o dinheiro da Maria porque o que é da Maria é do João. Beleza? Pode, beleza, tranquilo. Só que aí o João vem para o Brasil e se naturaliza aqui no Brasil somente para fugir da dívida que ele tem. Né? Para fugir da dívida que ele tem. Que gaiato, né? Vai fugir da dívida. Não, eu vou chegar lá para a mulher dele e falar, vou lá para o Brasil, chega lá, eu me naturalizo brasileiro, e aí eu adoto o regime parcial de bens, e aí o nosso patrimônio vai ficar dividido. Né? O que vai acontecer nesse caso? 250 mil vai ficar para João, 250 mil vai ficar para Maria, para a esposa dele. Vamos supor que seja Maria. Só que essa divisão só vai valer para as dívidas posteriores à data que eles fizerem essa mudança, posteriores à naturalização. As dívidas anteriores à naturalização, essas dívidas continuarão atingindo o patrimônio deles no regime universal de bens. Né? Então, o credor, no caso, vai poder atingir os 250 mil reais de João e os 250 mil reais de Maria, porque essa mudança no regime de bens não pode prejudicar as dívidas anteriores à mudança. Beleza? Então, eu espero que tenha entendido, tentei explicar da melhor forma possível. Vamos fazer uma recapitulação dessas informações aqui nas informações que eu anotei no nosso material. Então, regime parcial de bens na naturalização de estrangeiro. É possível a adoção do regime parcial de bens na naturalização do estrangeiro. Então, eu vou mudar de um outro regime para um regime parcial de bens. Né? Exemplo, italiano casado com italiana na Itália, em comunhão universal de bens. Beleza? Esse italiano naturaliza-se brasileiro e muda o regime para a comunhão parcial de bens. Ok, tranquilo. É possível? É possível, sem problema nenhum. Só que temos 6 requisitos. 6 requisitos. Na verdade, são 7 requisitos, tá? Então, eu posso, sem problema nenhum, não tem problema. Posso mudar o regime de bens na hora que for naturalizar, tranquilo.
Aí só que tem que cumprir 7 requisitos. Primeiro requisito, o estrangeiro tem que ser casado lá no estrangeiro, normal, tranquilo, sem problema, isso é o óbvio. Segundo requisito, o casamento não pode ser um casamento que já adotou o regime parcial de bens lá no estrangeiro. Então, o cara casou no estrangeiro em regime parcial de bens, vem para o Brasil, vai querer mudar o regime parcial de bens para regime parcial de bens de novo? Não tem como isso acontecer, porque ele quer uma coisa que ele já tem, beleza? Então, o requisito ele tem que casar no exterior, mas adotando um regime diferente do regime de comunhão parcial de bens, ok? Beleza. Então, lá no estrangeiro, ele teria que ter adotado o regime de comunhão universal de bens, ou o regime de separação total de bens, por exemplo, beleza? Tá. Terceiro requisito, o estrangeiro tem que se naturalizar brasileiro depois que ele casou lá no estrangeiro, tá? Então, primeiro casa, depois se naturaliza brasileiro. Beleza. E o quarto requisito, o estrangeiro que for se naturalizar aqui no Brasil, ele tem que ter a autorização expressa da cônjuge, né, da outra pessoa, no sentido de autorizar ele a mudar o regime do casamento. Tá? Para ele se naturalizar brasileiro, não precisa de autorização da esposa. Mas para ele mudar o regime do casamento, regime de bens do casamento, aí precisa. Tá? Beleza. O quinto requisito a pessoa que quer se naturalizar e mudar o regime de bens, ele tem que fazer um requerimento, né, uma solicitação dirigida ao juiz brasileiro aqui no Brasil, ok? Tranquilo. E o juiz brasileiro tem que proferir uma decisão, é um outro requisito, proferir a decisão aí de acordo com o que foi pedido no requerimento. Esse requerimento é uma ação judicial, tá? Beleza. E por fim, um dos mais importantes requisitos, né, que eu já expliquei sobre ele, é que essa mudança de regime tem que respeitar os direitos de terceiros, né? Então, tem que respeitar as dívidas anteriores à mudança, né? Exemplo, a adoção de regime parcial de bens em 2019 atinge apenas as dívidas a partir de 2019. Se o cara tinha uma dívida lá antes de 2019, não vai atingir essa dívida. Beleza? Tranquilo? Ok, então assim a gente conclui essas regrinhas aqui sobre a mudança do regime de bens, né? Olha aqui, ó, regime parcial de bens na naturalização de estrangeiro, respeitar os direitos de terceiros. Ok, agora a gente vai passar para uma parte final, que é a parte na qual falaremos sobre o reconhecimento judicial do divórcio estrangeiro. Bom, o reconhecimento judicial do divórcio estrangeiro está previsto no artigo 7º da Lei de Introdução. É possível o estrangeiro casar em outro país e querer conseguir que esse casamento realizado em outro país seja reconhecido e respeitado aqui no Brasil? Com certeza é possível, né? Deve ser cumpridos alguns requisitos, mas sim, é possível. Beleza? Tá. Então, o reconhecimento judicial do divórcio realizado no estrangeiro, o casamento realizado no estrangeiro pode ser reconhecido no Brasil, tanto quanto o divórcio. Então, a pessoa casa no estrangeiro, se divorcia lá em outro país e quer que esse divórcio seja reconhecido aqui no Brasil. É possível reconhecer o divórcio? Sim, é possível, tá? Só que tem de se cumprir
alguns requisitos. E o primeiro requisito é que um dos cônjuges tem de ser brasileiro, ou os dois, né? Tipo assim, o homem e a mulher têm de ser brasileira, ou então o homem tem de ser brasileiro, ou então só a mulher tem de ser brasileira. Um ou ambos os cônjuges têm de ser brasileiro, tá? Então, mulher brasileira casou com um homem estrangeiro. Se divorciaram lá em outro país. É possível reconhecer esse divórcio no Brasil? Sim, é possível. Beleza? Agora, nós temos que atentar que primeiro requisito é esse. Só que tem um outro requisito, o requisito número 2. O requisito número 2 dizia que devia se esperar 1 ano após a sentença estrangeira de divórcio. Então, tipo assim, lá em outro país, as pessoas, os cônjuges, iriam se divorciar no outro país e iriam pegar um documento chamado sentença estrangeira de divórcio. Eles pegariam essa sentença e esperariam essa sentença por 1 ano, aí sim eles iniciariam o procedimento aqui no Brasil para homologar esse divórcio lá de outro país, tá? Hoje, aqui no Brasil, não precisa mais esperar. Não é necessário mais esperar esse 1 ano aí, tá bom? Por quê? Porque o artigo 226, parágrafo 6º da Constituição Federal revogou tacitamente essa parte da lei de introdução que obrigava o divorciando esperar, aguardar 1 ano para homologar, iniciar a homologação do divórcio estrangeiro aqui no Brasil. Tá? Não é necessário mais aguardar 1 ano. Então, divorciou hoje lá nos Estados Unidos, vou pegar a sentença do juiz do divórcio lá nos Estados Unidos e vou iniciar o procedimento para reconhecer essa sentença aqui no Brasil. Beleza? Tá. Tranquilo, sem problemas. Agora, o outro requisito. Esse requisito aqui já foi pro pau, como dizia, né? Esse requisito já era. Agora, o terceiro requisito, ele ainda é válido, tá? O terceiro requisito, ele é um requisito relacionado à homologação da sentença, a sentença do juiz estrangeiro lá dos Estados Unidos, lá do outro país, ela tem que ser homologada aqui no Brasil por meio de uma ação que deve ser intentada no Superior Tribunal de Justiça, né, no STJ. E aí o STJ vai ver se está tudo ok, se aquela decisão é válida, etc, e vai homologar. Aí a sentença vai ser homologada aqui no Brasil e a partir daí vai ser reconhecido o divórcio estrangeiro no Brasil. Então, preste atenção. Primeiro, um dos cônjuges tem de ser brasileiro ou os dois. Ok. Segundo, tinha que esperar 1 ano, não precisa mais esperar 1 ano. Né? Tem de ter a sentença lá no... Vou até colocar aqui. Requisito 2. Sentença estrangeira de divórcio. Beleza. Então, primeiro, um dos cônjuges tem de ser brasileiro. Ou os dois. Ok. Depois, um juiz, né, lá no outro país tem que proferir uma sentença de divórcio. Então, daí temos a necessidade de existência de uma sentença estrangeira de divórcio. Ok. Aí, antes, era necessário aguardar 1 ano do dia que essa sentença foi proferida, né? O dia que essa sentença foi feita, tinha que esperar 1 ano para depois iniciar o procedimento no Brasil. Hoje, não precisa mais. Beleza? Então, pula esse requisito e aí vai para o quarto requisito aqui. A pessoa vai ingressar com uma ação judicial no STJ, ação de homologação de sentença estrangeira. E aí o STJ vai homologar, se tiver preenchidos os requisitos legais, o STJ vai homologar a sentença do juiz dos Estados Unidos, vai homologar a sentença aqui no Brasil. Ok? Beleza. Aí o divórcio vai ser reconhecido aqui no Brasil. Tranquilo, sem problemas. Só que
existe uma exceção. Existe uma exceção. O divórcio consensual estrangeiro, né? Esse divórcio aqui, ó, esse divórcio aqui, ele é o divórcio litigioso, ou seja, é o divórcio em que as pessoas estão brigando, tipo assim, elas não querem se separar, ou elas querem se separar e não querem dividir os bens de forma amigável. Um quer ficar com a casa e o carro, outro quer ficar só com o carro, e aí tá naquela briga feia. Divórcio litigioso, né? Então, no divórcio litigioso, esse é o procedimento. Agora, no divórcio consensual, que é o divórcio amigável, né? Divórcio amigável, que tipo assim, os divorcianos sabem o que querem. Um quer ficar com a casa, outro quer ficar com o carro, e tá tudo ok, tá tudo de boa. Então, eles têm 200 mil, 50 mil, 100 mil para um, 100 mil para outro, beleza, tá tudo ok, tranquilo? Então, é tudo amigável, tudo consensual, não tem briga, não tem briga. Se não tem briga, aí vai ser desnecessária a homologação pelo STJ, de acordo com o artigo 961, parágrafo 5º. Então, vai ter que cumprir esses requisitos aqui, só que é desnecessário homologar a sentença no Brasil, tá? É desnecessário homologar, não precisa homologar, ok? Aí, aqui tem o artigo, o dispositivo legal. A sentença estrangeira de divórcio consensual produz efeitos no Brasil, independentemente de homologação pelo Superior Tribunal de Justiça. Beleza? Então, eu vou colocar aqui, ó, divórcio litigioso, né? Então, para o divórcio litigioso, tem que cumprir esses requisitos, menos esse aqui, né? Então, um ou ambos os cônjuges tem que ser brasileiro, tem que existir uma sentença estrangeira de divórcio, e o requisito 3, não precisa esperar, antes precisava esperar um ano, não precisa esperar mais. E o requisito 4, tem que homologar a sentença estrangeira no Brasil, lá no STJ, quando for litigioso. Agora, quando for um divórcio amigável, né? Vou colocar aqui, divórcio amigável. Quando for um divórcio amigável, aí não precisa homologação pelo STJ da sentença estrangeira. Não precisa. Basta pegar a sentença estrangeira de divórcio consensual e utilizá-la aqui no Brasil sem precisar reconhecê-la. Beleza? Desde que seja divórcio consensual. Tá? Então, vou fazer o seguinte, vou deixar mais detalhadinho aqui, ó. Vou colocar os requisitos, todos os requisitos aqui. Então, esse requisito aqui precisa? Precisa. Esse requisito aqui precisa? Precisa. Esse requisito aqui precisa? Não precisa, não. Não precisa. Esse requisito aqui precisa? Não precisa também. Beleza? Só precisa desses dois requisitos aqui, tá? Então, eu vou até colocar aqui, desnecessária a homologação pelo STJ, de acordo com o 961, parágrafo 5º do CPC, coloquei o 961, parágrafo 5º do CPC aqui. Beleza? Então, assim a gente termina, né? A gente terminou o artigo 7º. Terminou tudo o que tinha para falar sobre o artigo 7º. Vamos fazer uma revisão bem rápida aqui, porque está acabando, falta muito pouco tempo. Vamos fazer uma visão bem rápida aqui na visão panorâmica que nós temos, né? Então, primeiro, a gente aprendeu que a regra eu vou aplicar a lei do domicílio da pessoa, né? Início da personalidade, fim da personalidade, nome, capacidade, direito de família. Exceção. Eu não vou aplicar a lei do domicílio, vou aplicar a lei da celebração do casamento. Impedimentos do casamento, informalidade da celebração. Beleza, tranquilo. Outra regra. O casamento no Brasil ele é realizado perante um juiz brasileiro com a aplicação da lei brasileira. Exceção, casamento de estrangeiro lá na embaixada ou na entidade consular, tá? Tranquilo? E aí temos essas outras informações aqui que eu vou aplicar a lei do domicílio dos nubentes se eles moravam no mesmo país, né? Antes do casamento.